Uma boa noite a todos. Voltando aqui com os nossos encontros de quinta-feira. Fizemos um feriadinho semana passada, mas hoje estamos aqui, né? Com mais uma leitura da Bíblia. A questão do tributo, né? Os fariseus, pensando em experimentar Jesus, né? Para botar ele em maus lençóis, perguntaram para ele se era lícito pagar tributos a César, impostos, né? Porque a população era muito, até como hoje ainda é, né? Espremida na questão dos impostos, e eles cobravam de maneiras agressivas e tal. E aí Jesus disse para eles assim: por que me experimentais, hipócritas? Por que me experimentais? Porque ficam me testando, bando de jaguara. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas aí pedisse assim: me dê uma moeda, né? Daí trouxeram para ele um denário. E ele perguntou: de quem é essa esfinge que está aqui? E a escrita. Aí falaram: essa esfinge é do César. E aí ele disse: pois então, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, quando Jesus fala isso, ele separa as coisas do espírito dos bens materiais, né? Porque Deus, o que ele quer são as coisas do espírito, são as nossas atitudes, a bondade que a gente pode fazer, né? A conexão com o divino, as nossas orações, nosso trabalho espiritual. Isso é o que Deus quer. Deus não quer o nosso dinheiro. Ele não precisa, porque ele, se ele quiser assim, ele cria o que ele quiser. Deus é todo poderoso. Então ele não precisa do nosso dinheiro. Ele precisa do nosso amor, das nossas boas atitudes, do das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos, né? Do nosso trabalho espiritual. Isso é que Deus precisa. Então ele não precisa do nosso dinheiro. Na verdade, ele não precisa de nós para nada, né? Nós é que precisamos dele. Nós é que precisamos buscar o reino dos céus, né? Para que possamos ter o restante por acréscimo. Então, muitas vezes a gente se pega assim em algumas necessidades materiais, né? Porque enquanto encarnados, nós precisamos das coisas da matéria, né? Não podemos dispensá-las. Nós precisamos vestir, comer, andar, se locomover, trabalhar, né? Morar. Nós precisamos, nosso corpo precisa das coisas materiais. Então, muitas vezes nos pegamos em situações um pouco difíceis e não queremos pedir ajuda para o divino, né? Porque achamos que Deus é só a parte espiritual, mas tudo está interligado, né? Nosso corpo, nosso perispírito, o espírito, o que a gente faz no planeta Terra, nossa bondade, nossas atitudes, tudo está interligado. Se o nosso corpo ele não está bem, né, a gente não está conseguindo sustentar o nosso corpo, então as outras coisas também não estão bem. Então, nesse momento é a hora que a gente pode pedir para Deus, né? Pedir a sua proteção, pedir a sua misericórdia, pedir um trabalho, né? Estou precisando de necessidade, eu preciso de um trabalho. Não tem problema. Para ele ele não se melindra com isso. Agora a gente chegar e dizer assim: ai Deus, eu te dou tanto em dinheiro se tu fizer tal coisa para mim. Aí isso não dá, porque ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de nada nosso. Ele pode nos auxiliar da forma que a gente precisar, mas ele não precisa de nada nosso, só precisa do nosso amor. E o amor pelo nosso próximo, né?
Na verdade, Deus não precisa nem que a gente o ame. Ele não precisa de nada, nós para nada. Ele só quer que a gente ame os nossos amigos, os nossos amores, as pessoas, né? O nosso próximo. Como Jesus Cristo deixou lá. Amai teu próximo como a ti mesmo. É o mandamento. Daqui a próxima leitura era esse aqui, ó. Amarás o teu Deus com todo o teu coração, de todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando tu ama Deus e tu ama o teu próximo, né? Tu ama a ti, tu ama todos. Então tu não faz mal para ninguém. Quando tu dedica do teu amor, tu não faz mal a ninguém. Então tu consegue agradar a Deus, né? Não que ele precise ser agradado por nós. Eu torno a dizer, o nosso Criador, ele não precisa de nós para nada. Quem precisa dele somos nós. Então, quando Jesus falou sobre os tributos, né? Ele deixou bem claro, as moedas, o dinheiro, a matéria é da terra. Dê o imposto para o César, se agrada a ele. Mas para Deus tu dê só aquilo que realmente importa, que é as coisas do espírito, que é as coisas da alma, que são todas aquelas coisas que não se pode tocar, que não se pode sentir, né? Com as mãos, mas pode sentir com o coração. A gente pode sentir com a nossa espiritualidade, com o nosso, me faltou a palavra, pressentimento, né? Então, as coisas que agradam a Deus são coisas invisíveis aos olhos do homem. Claro que se tu tiver um irmão teu necessitado de um prato de comida, ele precisa de alguma coisa material, mas o que vai agradar a Deus não é o prato de comida, é o teu ato de bondade. E isso não tem preço, né? Então, deixa para os governantes os impostos, as falcatruas, né? As corrupções, e faz a tua parte no bem. Não te prenda, porque o mundo, viver na Terra é muito difícil, porque eu tenho que pagar muito imposto, porque eu tenho que pagar para nascer, para viver, para morrer, como já dizia Raul Seixas, né? Não te prenda a isso, se prenda às coisas do espírito, porque o que importa para o Criador é aquilo que os nossos olhos não podem ver. São os sentimentos, são as emoções e são as nossas boas ações, né? Jesus também disse lá na Bíblia que a gente, quando estiver dando alguma coisa com a nossa mão direita para alguém, que a nossa mão esquerda nem fique sabendo, né? Então assim, elas estão bem pertinho uma da outra, mas que a esquerda não precisa saber. Então assim, a caridade verdadeira é aquela que você faz e só você sabe o que fez. É contigo e com Deus, mais ninguém, né? Não precisa sair escancarando para o mundo o que tu fez de bom. Simplesmente faz. Porque fazer o bem é muito mais agradável para a pessoa que faz do que para a pessoa que merece, do que recebe. Quando tu faz o bem, a sensação que tu tem no teu corpo, o que tu coloca de energia positiva no teu corpo, te faz tão feliz, muito mais feliz do que a pessoa que recebe. Então, quando tu tá fazendo bem, na verdade, tu tá fazendo bem para ti mesmo, né? Se a gente soubesse o quanto os nossos neurônios ficam felizes quando a gente faz o bem, como diria Hélio Couto, a gente passaria o dia inteiro atravessando velhinhas, ajudando velhinhas a atravessar a rua, né? Porque é uma sensação única a gente fazer o bem. E muitas vezes a gente se prende esperando ser auxiliado, esperando ajuda, sendo que a gente podia estar ajudando e recebendo aquela energia,
de volta, assim, a energia do amor. O sorriso daquela pessoa que recebeu o seu auxílio, né? Então, fazer o bem é muito melhor para nós mesmos do que para a pessoa que recebe. Então, acho que já falei bastante, né? Vou pedir aqui para o seu Oxóssi trazer uma palavrinha para nós e falar sobre tributos e atributos e bondade e amor. Um salve assim para os filhos na terra. Um salve Pai Oxalá. Um salve a Senhora Mãe Iemanjá. Um salve às falanges do seu Xangô, a Senhora Oxum. Um salve assim às falanges dos Preto Velho, as falanges dos Exu, povo da rua trabalhador. Um salve a todas as falanges de Umbanda, de Quimbanda, de todas as bandas. Um salve à falange espiritual de todas as religiões da Terra. Então, chegou a minha vez de vir aqui falar um pouco sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Né? O ensinamento que Ele nos deixa, o maior ensinamento que Ele nos deixa aqui, no que a filha falou, é que Ele não se preocupava com o que os outros pensavam dele. Não se preocupava. Ele falava o que ele precisava falar. Ele ensinava o que ele precisava ensinar. Né? Então, assim, sobre tributos, sobre doações, isso tudo é matéria. Isso tudo se deixa lá para quem governa, para quem tem que fazer as obras e para quem está pensando no mundo espiritual, né? O trabalho do nosso Senhor Jesus na Terra, ele era 90% espiritual, vamos dizer assim. Porque ele trabalhava para comer. Né? Nosso Senhor Jesus, ele era um carpinteiro. E ele trabalhava e ele pagava seus impostos. Né? Não vamos entrar nesse detalhe, porque os impostos atualmente são coisas absurdas no planeta, né? Quanto mais se paga, mais impostos se cria. Porque não se consegue sustentar o leão faminto, que é o sistema do planeta atual. Um planeta que tem um ecossistema abençoado, aonde na maioria do planeta tudo que for plantado vai ser colhido. São poucos os lugares que você não consegue plantar no planeta Terra. Levando-se em conta que a maioria é água, então ele é irrigado em quase toda a sua extensão territorial. As florestas do planeta Terra são maravilhosas.
Os animais que vivem nas florestas são incríveis. Mas ainda assim, precisa-se cobrar para estar dizendo que estão ajudando, né? Sendo que se ensinasse as pessoas a produzir o seu próprio alimento, não existiria nenhum irmão com fome no planeta Terra. Mas ainda assim, estamos passando por uma transformação planetária, aonde esses irmãos que não compreendem a luz da espiritualidade, não compreende o amor, não compreende nada que realmente importa, eles só veem o que está na frente dos seus olhos. E aquilo que está na frente dos seus olhos é material. E o poder sobre as pessoas é para que tenham cada vez mais coisas materiais. Então, muitos desses que chegam ao poder, eu poderia dizer sim que a maioria, mais de 50%, eles vão até lá com incríveis ideias de melhorar a vida das pessoas. Eles vão assim com uma alegria de conseguir fazer o bem para as pessoas, de mudar o sistema, de fazer coisas diferentes. Mas as ideias deles não chegam nem a ser escritas para que outros olhem. Já largam em suas mãos pedras de poder. E tudo aquilo cai por terra abaixo. Todo o idealismo fica para trás. Mas chegará o dia que os irmãos, com pensamentos de mudança, com pensamentos de prosperidade para a população, conseguirão penetrar as muralhas da ganância e chegarão no lugar devido, aonde então começarão as mudanças do planeta. Mas para que isso aconteça, meus irmãos, precisamos mudar não os que estão lá em cima, não os que já chegaram lá. Precisamos mudar cada um de nós. Cada uma pessoa do planeta precisa transformar dentro de si a sua índole. Porque quando colocamos no poder pessoas de má índole, estamos nos espelhando e colocando aqueles que nos representam. Então a mudança, ela tem que ser de baixo para cima, não de cima para baixo. Ela tem que ser transformadora no total. Desde cedo, orientando as nossas crianças, quando eles tomam uma atitude errada com o seu coleguinha,
falando para eles que isso não é correto. Para uma criança, você chega para ele e pergunta assim: você gostaria que fizesse para você o que você fez com seu coleguinha? E ele vai dizer que não, porque para si nós sempre queremos o melhor, né, para nós. Então você vai explicar: o seu coleguinha é você, porque todos estamos interligados no planeta. E se você faz mal para o seu coleguinha, você está fazendo mal para você mesmo, né? E hoje, meus irmãos, nós precisamos falar dessa forma para a humanidade. Olha, você está fazendo mal para os seus coleguinhas, então você está fazendo mal para você mesmo. Porque tudo de ruim que acontecer para ele vai acontecer para você. Se você estragar o planeta, não é só o seu coleguinha que vai passar trabalho, que vai morrer de sede, que vai morrer de fome. Você também vai. Porque vocês são uma coisa só. Então hoje nós estamos aqui, né, explicando para a humanidade como se fossem crianças do primário o que se deve e o que não se deve fazer. Cuidar do planeta, porque se o planeta perecer, você perece junto. Né? Se você não melhorar a sua vibração, quando você desencarnar, você vai ir para um lugar bem pior do que o planeta Terra, meu irmãozinho. Não porque Deus é mau, não porque o Criador é vingativo, mas porque as pessoas, os espíritos, eles estão nos lugares onde eles têm mais afinidade e você será atraído para um planeta nas condições que você vibra. Né? Então, assim, a espiritualidade vem trazendo essas informações. Muitas vezes de forma mais científica. E parece que os irmãozinhos da pré-escola não conseguem entender. Né? Então eu estou falando assim como se estivesse falando com uma criança. Para que ele possa perceber que se ele fizer o mal para o outro, ele está fazendo mal para si mesmo. E se ele fizer o bem para o outro, ele está fazendo o bem para si mesmo. Porque como a filha falou, a primeira pessoa a receber o bem, quando você faz o bem, é você mesmo. A sensação de satisfação, de alegria para quando fazemos o bem, primeiro é para você, depois para o outro. E ainda assim, você pode falar com todo jeito com seus irmãozinhos. Você não precisa bater, você não precisa agredir, você não precisa colocar de castigo. Não. Pode falar com todo jeito. Assim como você vai falar com uma criança pequena. Porque uma criança pequena, ela precisa ser amada, acolhida. Né? Ela não precisa ser agredida porque ela fez alguma coisa errada. Você vai chegar na frente dela e vai explicar: olha, isso aqui você não pode fazer, porque você vai se machucar, ou porque você vai machucar o seu coleguinha, né? Porque você vai, se você não comer, você vai ficar com fome, então você precisa se alimentar. Explicar para as crianças, porque as crianças entendem, né? Não precisam ser agredidas, assim como os adultos não precisam ser agredidos também, certo? Se você entrar em uma briga e agredir um adulto, você vai pagar nas penas das leis dos homens, não vai? Por que se você agredir uma criança, você não vai pagar nas penas das leis dos homens? Por que as pessoas pensam que agredir uma criança pode? Porque a criança não tem como se defender.
E você está descarregando naquela criança todas as suas frustrações, todas as suas tristezas, tudo aquilo que você não pôde ter para você, você descarrega em cima daquela criança, as suas frustrações. Isso é muito sério, porque aí aquela criança agredida, ela cresce e ela vai ser aquele político corrupto, porque ele vai fazer as coisas para não ser punido, escondido. Olha como é o ciclo, né? Se você foi punido com agressão na sua infância, você tem toda a possibilidade de ser um estelionatário, um ladrão e um político corrupto, porque você vai fazer sempre as coisas escondidas para não ser agredido. Então as pessoas às vezes acham que agredindo uma criança estão corrigindo, né, de fazer as coisas erradas. Não, porque aquela criança vai passar a fazer as coisas escondidas para não ser agredida. E assim é a humanidade, né? Os comparativos com as crianças é para a humanidade. Porque muitos adultos do planeta fazem as coisas escondidas para não sofrer retaliações, para não serem punidos. Mas voltando ao planeta Terra, né? Que está buscando a sua alçar para um patamar mais alto, a sua regeneração. Está sendo atacado pelas trevas para que isso não ocorra, mas a luz é maior. A luz sempre vence. Pode ser que dê um pouco de trabalho, mas a luz sempre vence. Estaremos todos vibrando na luz para que isso ocorra o mais breve possível. E para que chegue o momento em que essa questão dos tributos não se faça mais necessário no planeta, porque todos vão estar em igualdade de condições de alimentar seu corpo, de proteger seu corpo, de ter um teto sobre a sua cabeça. Isso é o certo. Igualdade de condições para as pessoas viverem em paz no planeta. Assim como eu e meu povo vivemos por muitos séculos no meio da Mata Virgem, tirando nosso sustento de lá, sem precisar ir para nenhum outro lugar, só o que a terra nos oferecia. E posso dizer que éramos felizes, até que as terras foram invadidas, né? E os indígenas foram massacrados, empurrados, e hoje a população indígena vive num pedacinho assim de cada país. Cada país tem ali seu pedacinho, onde fazem o favor de deixar os indígenas morar naquele pedacinho de terra. Muitas vezes nem tantas árvores, nem tantos animais e nem tanta terra para plantar. Não é o suficiente para um povo que era livre e dono das terras. Na verdade, não éramos donos, éramos habitantes. Os donos da terra, o dono da terra,
como de todos os planetas, é o Criador. Os homens se intitulam donos dos lugares, mas o verdadeiro dono de todos os planetas é o Criador, que nos permite, nos faz o favor de deixar-nos habitar estes planetas. E a consciência que os indígenas tinham era essa. Eu preciso cuidar disso aqui porque isso aqui não é meu. Eu tenho que manter do jeito que estava. Mas isso é história para outro momento, né, meus irmãos? Hoje, nessa noite, eu quero agradecer a oportunidade do Criador de me deixar trabalhar em seu nome. Eu quero pedir a bênção para todos os irmãos que possam ter nos vistos nessa noite. Pedir que o Criador derrame da sua luz, da sua misericórdia e do seu amor sobre todos, abençoando, orientando e dando uma palavra de conforto assim para aqueles que estiverem precisando. Um salve a todos os filhos na terra. Um salve e uma boa noite a todos. Até a próxima semana.